aqui no livro de Salmo, capítulo 34, dos versículos 12 até o 16, ok? E que diz assim: Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Então, embora nós sabemos pela palavra, né? E o próprio Jesus Cristo diz que nesse mundo nós teríamos aflições, né? Teria as tribulações. Então nós sabemos muito bem disso, ok? Mas quem é que não quer ser abençoado nessa terra, ter dias felizes, ser próspero, ser cheio de saúde, de paz, de alegria, ser bem-sucedido em tudo que colocar as mãos? Quem é que não quer ser assim? Todos querem, meu irmão. Eu quero, você quer. Cada dia mais nós queremos, sabe, que o Senhor nos abençoe, que sejamos um canal de bênção para as pessoas. Nós queremos isso. Isso não está errado e isso é bíblico. Porque eu me lembro agora também da palavra lá de 3 João, capítulo 1, quando o apóstolo João, ele diz a Gaio, né? Olha, a minha oração é que você vá bem em tudo, que você tenha boa saúde, assim como é próspera a sua alma. Então, essa motivação de oração, ela nasceu de onde? Do coração do próprio Deus. Então Deus quer que eu e você tenhamos boa saúde, possamos ir bem em todas as coisas e que sejamos principalmente prósperos na nossa vida espiritual. Glória a Deus. Mas aí, olha só o que vai falar no versículo seguinte. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Olha o versículo 13, meu irmão, minha irmã. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Eita! E se tem uma coisa que eu e você somos tentados todos os dias, é para falar mal de alguém, de alguma situação, de um irmão, de uma irmã. É ou não é verdade mesmo? Todo dia o inimigo tenta lá, né? Dar aquela espetada para que a gente abra a boca e cometa esse deslize, esse pecado de falar mal dos outros. E às vezes nós acabamos caindo nisso. Consequentemente, coisas não acontecem, né, na nossa vida por conta dessas coisas. Porque nós não vigiamos e deixamos que o inimigo venha colocar coisas no nosso coração e a gente acaba soltando para fora. Então nós temos que vigiar, meu irmão e minha irmã. É uma luta constante contra o Satanás, contra as obras das trevas. É uma luta constante. E por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas capítulo 5, no verso 16, andai no Espírito, ou seja, devemos andar controlados pelo Espírito Santo em todas as nossas ações, atitudes e palavras. Aí depois ele diz, para que não satisfazeis a concupiscência da carne, ou seja, os desejos carnais, o apelo da carne, ok? Então, a fofoca, a maledicência é algo que nós devemos fugir, meu irmão, fugir. E isso acontece dentro de empresas, dentro da igreja, em casa pode acontecer isso se nós não vigiarmos. Temos que tomar muito cuidado. E você sabe que com fofocas e maledicências, o inimigo ele consegue brechas sobre a vida de uma pessoa. O versículo 13 diz, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, da hipocrisia. Nós precisamos cada vez mais ser mais autênticos, ok? Que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Isso é tanto para mim quanto para você, para todos nós. Glória a Deus. No versículo 14, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Então, o mal é o pecado, né? O que é o pecado? O pecado é errar o alvo. E o nosso alvo é justamente manter o nosso coração puro, sermos irrepreensíveis até o dia da volta de Jesus. Esse é o nosso alvo. E fugir do mal é fugir do pecado, das coisas erradas, de tudo aquilo que é contrário às ordenanças de Deus. Então ele fala para a gente se afastar do mal e fazer o bem. Você sabe, meu irmão, que se nós não tomarmos cuidado pelo fato de nós termos sido humilhados por alguém ou sido prejudicado por alguma pessoa ou por várias durante um tempo ou muito tempo, temos que tomar cuidado para não seguir a seguinte linha de pensamento. Olha, eu não vou fazer mais bem a ninguém. Eu só fiz o bem e só tomei prejuízo. Não tem esse tipo de pensamento? Isso é um grande erro. Porque o chamado do cristão é de viver fazendo o bem até o dia da sua partida, até o dia da volta de Jesus. Esse é o chamado do cristão.
E quando nós tentamos fugir disso, começam a se abrir brechas no mundo espiritual. Então, o cristão foi chamado para fazer o bem, né? De várias maneiras, meu irmão. Orando, intercedendo pelas pessoas, estendendo a mão ao necessitado, dando bons conselhos. Enfim, fazendo o bem. Esse é o chamado. Então diz: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. E se tem uma coisa que nós estamos precisando, ainda mais no tempo de hoje, é de ter paz no coração. Pela falta da paz, pela falta da mansidão, quantas coisas não estão acontecendo, é ou não é verdade? Todos os dias existem notícias aí na internet ou em outro veículo de comunicação, né, de pessoas que tiraram a vida de outras, brigaram, contenderam, e por aí vai. E é falta do quê? É falta da paz, falta da mansidão, do amor de Deus no coração. Então nós precisamos ter essa paz e desenvolver essa paz, começando pela nossa própria casa, com a nossa família e estendendo, amém, em todos os outros setores ao nosso redor. Glória a Deus. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, ser agentes de paz. Glória a Deus, porque isso tem faltado nesse mundo. Então ele fala para buscar a paz com perseverança, né? Perseverança, nós temos que perseverar em sermos agentes de paz. Tem hora que a gente fica bravo, tem hora que a gente fica estressado, ou não é verdade, com algumas coisas, mas é como Paulo também disse na palavra: não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira, ou seja, antes de dormir, vamos dormir com o coração limpo, porque vai que o arrebatamento acontece de madrugada. Não é verdade, meu irmão? Então, vamos vigiar. No versículo 15: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, olha aí, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Por que às vezes as nossas orações não estão tendo resposta, meu irmão? Porque pode ser que nós não estamos agindo da maneira que Deus quer. Pode ser que nós não estejamos agindo com justiça, ou seja, praticando aquilo que agrada a Deus. Agora, se nós tivermos uma vida onde, aos olhos de Deus, estamos sendo justos, olha a promessa: os ouvidos dele estarão atentos ao nosso grito de socorro, ou seja, os ouvidos do Senhor estarão atentos às nossas orações, aos nossos clamores. E se ele está atento ao nosso clamor, à nossa oração, é claro que haverá respostas. Glória a Deus. E no versículo 16, para encerrarmos aqui: o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Misericórdia. Nem precisa explicar muito essa palavra, né? O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Então, o mal é tudo aquilo que é contrário às ordenanças do Senhor. E só para finalizar, antes de entrarmos em oração, eu sempre procuro colocar isso nas mensagens, né? Dizer isso nas mensagens. A nossa vida, meu irmão e minha irmã, deve estar girando em torno dos maiores mandamentos, dos 2 maiores mandamentos. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a alma, de todo entendimento, né, de todo o nosso coração. E o segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós deixarmos que a nossa vida esteja exatamente dessa maneira, claro que nós somos falhos, pecadores, ok? Mas se nos esforçarmos para observar, para cumprir os 2 maiores mandamentos, tenha certeza, estaremos bem com relação ao nosso Deus. Ainda que queiram falar mal de você, queiram tacar pedra em você, você sabe que quando você está fazendo aquilo que agrada a Deus, alguns vão se levantar pela mão do inimigo para querer te difamar, isso e aquilo. Mas continua firme, porque o que importa é agradar a Deus. E às vezes agradar a Deus significa desagradar os homens, porque se eu agrado a Deus, eu não vou concordar com muita coisa que os homens carnais fazem, ok? Nós temos que ter essa consciência. Mas o que importa é agradar o Senhor. E aí, meu irmão, é fato que a nossa vida será uma bênção nessa terra. Haverão as tribulações, as dificuldades, mas Deus será conosco. E até mesmo nos momentos das tribulações, haverá paz, haverá o escape e seremos bem-sucedidos. Glória a Deus.